Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem e também bem empolgados para aprender as coisas, não é? Isso é bem importante. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa número 72 e eu sou a Prof. Jaque. Nossa aula de hoje é sobre interpretação de texto. O que é isso? Tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, nós precisamos entender, não é mesmo? Quando a Prof. Jaque está falando aqui na frente, você já está ali prestando atenção para entender aquilo que eu estou falando. E é isso que a gente vai ver hoje. Quando a gente lê um texto, lê uma frase, lê uma palavra, nós temos que buscar entender aquilo que ela está nos falando. Quando eu falo assim, assunto de hoje, tá, mas o que é isso? Ah, é sobre o que a gente vai falar na nossa aula. Interpretação de texto, tá, mas o que é isso? O que é interpretação de texto? É a gente pensar na história que a gente está lendo. Você faz isso o tempo todo. Só que hoje na aula a gente vai focar nisso e vai aprender como que a gente faz, tá certo? Olha só, para nossa aula de hoje você vai precisar só do seu alfabeto móvel. Lembra que essas aulas, elas são aula de estudo. E aula de estudo, a gente não só cruza o braço e assiste. Em alguns momentos vai ser assim, mas nessa aula não, você vai participar. E quando a prof pede para usar o alfabeto móvel, eu espero que você utilize, mesmo que você já lê. Porque quando você acabou de aprender a ler, então você precisa treinar, tanto a ler quanto a escrever, certo? É sempre assim, a gente está sempre melhorando. Para depois você vai usar o caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, para você colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender hoje, combinado? Então vamos lá. Para começar, vou ler essa história. Essa história eu já li ela, já contei, mas hoje a gente vai ver ela com um outro olhar. Então vamos ver? O Leão e o Rato é uma fábula. Fábula quer dizer que vai ter uma lição de moral. É uma história que ela é criada justamente para que a gente aprenda alguma coisa. Então presta atenção nisso também. Um leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato que, descuidado, passou correndo sobre o seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo. Ao que o rato suplicou: ora, veja bem, se o senhor me poupasse, tenho certeza de que um dia poderia retribuir seu gesto de bondade. Apesar de rir por achar ridícula e improvável tal possibilidade, ainda assim, como não tinha nada a perder, ele resolveu libertá-lo. Aconteceu que pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Assim, preso ao chão, amarrado por fortes cordas, completamente indefeso e refém do fatídico destino que certamente o aguardava, sequer podia se mexer. O rato, reconhecendo o seu rugido, se aproximou e roeu as cordas, até deixá-lo livre. Então disse: o senhor riu da simples ideia de que eu, um dia, seria capaz de retribuir seu favor. No entanto, agora já sabe que mesmo um pequeno e insignificante rato é capaz de fazer um grande favor a um poderoso leão. Moral da história: nenhum ato de gentileza é coisa vã. E aí, gostou dessa história, dessa fábula? Então, o que estava acontecendo, né? O ratinho lá todo passeando, né? Foi o quê? O leão o pegou e pediu que o soltasse, suplicou e falou: nossa, mas um dia a gente vai precisar, vai que um dia você precise de mim. E o leão disse: ah, vou precisar. E da onde? Né? Olha, eu um leão formoso, grande, que posso pegar e posso fazer o que eu quiser, porque eu sou o rei da selva. Caiu no Marapuca e ficou todo enrolado lá. E aí o que o ratinho fez? Roeu a corda. E aqui ele está dizendo, ó, nenhum ato de gentileza é coisa vã. Às vezes a gente faz algo para alguém e um dia aquela pessoa, sem a gente esperar, retribui para a gente, não é? Então vamos pensar.
Descubra onde está escrito o nome dos personagens. Então, quando a prof falou que é uma interpretação, que essa aula é de interpretar uma história, é porque a gente vai pensar em cada parte dela. Então, vamos lá? Olha só. Então, onde está o nome dos personagens dessa história? Você vai pegar o seu alfabeto móvel e vai escrever. Aqui a prof colocou tudo junto. E nós já vimos uma aula que nós não escrevemos as palavras todas juntas, que elas precisam ter um espaço. Então, onde está? Vamos pensar, quem são os personagens da história? O leão e o rato. E aonde está escrito, então, leão, rato? Olha aqui e tente encontrar. Encontrou? Agora, tente escrever com o seu alfabeto móvel essas duas palavras. Escreveu? Então vamos ver onde ele estava? Se você disse que leão estava aqui e rato aqui, você acertou. E você escreveu lá com o seu alfabeto móvel essas palavras? Muito bem. Agora, onde que essa história acontece? Na cidade, na floresta ou na praia? Na floresta, é lá que acontece. O que você achou da atitude do leão ao decidir não esmagar o ratinho? O que você achou? O que você acha dessa atitude dele pensar, não, tá bom, vou te dar uma chance? E você, costuma ajudar as pessoas quando elas precisam? Você acha que as pessoas costumam ajudar apenas quem pode ajudá-la de volta? E o que você acha disso? Então vamos pensar, ó, olha só. Aqui tem 3 perguntas. Você costuma ajudar as pessoas? Sim ou não? E o que você acha disso? O que você acha de ajudar elas? É bom? Não é bom? Ah, tá bom, vou fazer por obrigação. Ajudar as pessoas é uma atitude de cidadania, não é mesmo? De você como pessoa cidadã. Agora, você sabia que existem pessoas que ajudam só pensando na volta, naquilo que elas vão poder fazer de volta para você? Ah, eu vou doar o meu brinquedo porque um dia ele também vai doar um brinquedo para mim. Ou então, eu vou doar uma roupa porque um dia também uma pessoa vai doar para mim. Ou não, né? Você acha que... o que você pensa sobre isso? Sobre essas pessoas que fazem já pensando em algo em troca? Você acha que é legal? Você acha que não? Não é legal isso. A gente tem que fazer porque a gente precisa pensar no próximo. Muito bem, essa é a sua opinião, não é? Mas a gente precisa pensar no próximo sem pensar em receber de volta. Até porque vai chegar um dia em que você não vai ter alguém de volta. Ah, eu vou doar o meu brinquedo e eu vou receber um brinquedo lá. Talvez não, isso não vai acontecer. Então a gente tem que ajudar as pessoas porque a gente quer ajudar as pessoas e não pensando no retorno que elas podem nos dar. Vamos lá, vamos continuar. Esse texto, ele conta uma história real ou imaginária? Será que aconteceu isso mesmo? Um leão foi ajudado por um rato, depois o rato ajudou o leão? Será que isso acontece de verdade? Ou não? Será que alguém imaginou isso? Sim, é uma história imaginária, até porque o leão e o rato, né, normalmente não vai ter essa comunicação entre eles, não, né? Então pode ser que um dia aconteceu, mas ninguém vai saber. Mas a intenção dessa fábula não foi, porque eu vi que aconteceu isso. Não, foi porque alguém queria contar essa moral de história, que a gente pode ajudar um ao outro, né? Que a gente nunca sabe o dia da manhã, quando vai precisar de alguém e assim por diante. Agora, a prof aqui embaralhou toda essa história, né? Então, você vai ter que colocar na ordem certa. Aqui diz assim: seus urros de raiva fizeram a terra tremer. Ao ouvi-los, o ratinho veio em seu socorro. Diante de tamanha insistência, o leão, que estava mesmo com o estômago cheio, deixou que o ratinho fosse embora. Por favor, não me esmague, insistiu o ratinho. Aí do lado, quando faltava apenas um rato passar, o leão acordou e prendeu debaixo de sua pata. Alguns dias depois, o leão ficou preso numa rede deixada na floresta por alguns caçadores. E o último quadrinho.
com seus dentes pequeninos e afiados, roeu as cordas na rede e soltou o leão. Então, o que aconteceu primeiro? Então, olha aí. O que acontece primeiro? Se você disse que acontece primeiro, quando faltava apenas um rato passar, o leão acordou e prendeu debaixo da sua pata. Né? Vocês estão vendo que essa história a prof pegou e ela mudou já um pouquinho, porque existem várias versões, não é? Então, olha só, pegou lá o ratinho e pegou o ratinho. Depois, o que acontece? Se você disse que ele começou a clamar, por favor, não me esmague, insistiu o ratinho, você acertou. E depois que ele pegou e suplicou, o que o leão fez? Se você disse que é diante de tamanha insistência, o leão, que estava mesmo com o estômago cheio, já não queria comer, soltou então o ratinho. E depois, o que acontece? O leão fica preso, né, na rede lá dos caçadores. E aí, o que vai acontecer? Seus uivos de raiva fizeram a terra tremer e o ratinho foi ver o que tinha acontecido? Ou será que com seus dentes ele já foi lá e... Se você disse que o ratinho ouviu o leão e foi ver o que tinha acontecido, você acertou. E para terminar a história, então, o que acontece? O ratinho vai lá e rói todas as cordas, então, para soltar o leão e o leão ir embora. Viram só? Então, essa é a sequência da história. Então, primeiro, quando faltava apenas o rato passar, o leão acordou e pegou o rato com a sua pata. Depois, o ratinho, então, o quê? Suplicou, por favor, deixe-me ir. E aí, diante de toda aquela insistência, o leão falou, tá bom, então, vai. O leão, talvez naquela hora, nem sonhava que ele iria precisar do ratinho, não é? E então ele caiu na arapuca lá, então, dos caçadores e ficou bravo e começou, então, a rugir muito alto para chamar a atenção do rato, não é? Seus uivos de raiva fizeram a terra tremer e, ao ouvi-lo, o ratinho veio com o seu socorro. E o último, então, com seus dentes afiados, o ratinho foi lá e roeu toda a corda e liberou, então, o leão. Agora, essa história, essa fábula, ela nos traz um ensinamento. E qual é? Então, a prof colocou aqui 3 opções. Não precisamos ajudar ninguém. Será que é isso que ela quer nos ensinar? Ou, uma boa ação ganha outra. Pequenos amigos podem ser grandes amigos. Ou trabalhar é importante. Qual dessas 3 você acha que é o ensinamento que essa fábula quer nos ensinar? Se você disse que uma boa ação ganha outra, né, quando a gente faz algo para alguém, mesmo sem esperar, sempre acontece coisas boas com a gente. Normalmente é porque a gente começa a olhar isso e a ver e a reconhecer. Pequenos amigos podem ser grandes amigos. No começo eles acharam, essa amizade, né? O que um ratinho pode ser meu amigo? E depois ele foi ver, não, que por causa um vai ajudando o outro, não interessa se é grande, se é pequeno, né? Você gostou do ensinamento dessa história? Gostou de aprender que a gente deve pensar no próximo? E por quê? Você já foi ajudado por alguém? Você já fez algo por uma pessoa ou aconteceu e aí você teve de volta, mas sem esperar? É gostoso, não é mesmo? Ou então, quantas vezes, né, as pessoas que moram com você, o pai, a mãe, né, o irmão, né, quantas vezes você ajudou eles e teve de volta? Então, olha quanta coisa boa que acontece. Mas o mais legal é a gente fazer sem esperar nada de troca, não é? Muito bem, espero que você tenha compreendido sobre essa história, entendido, né, que tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, a gente precisa entender o que está acontecendo, certo? Faça agora a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula.